Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, vamos começar falando da transição. A gente veio detalhando aqui ponto a ponto neste ponto final, mas te ouvi um pouquinho aí. Temos Tebet na coordenação da área social, Mercadante na área técnica, Gleisi na área política, além dos nomes aí da área da economia. Exato, esses três formam, junto com o Geraldo Alckmin, o eixo principal, né, ali da transição. E certamente terão assento no Ministério. O fato do Alckmin ter anunciado a Simone Tebet como coordenadora da área social ao lado dela e dado todo o destaque que deu, já é mais um indicativo de que a ex-candidata do MDB à presidência, a senadora que encerra o mandato agora em dezembro, deverá estar no primeiro escalão e deverá estar no primeiro escalão numa pasta dessa área, da área social. Isso também foi mais uma pista que a gente teve hoje. Eu falei com aliados da senadora que disseram isso, que está totalmente descartada a ideia dela ir para a agricultura e também a ideia de ir para a justiça, que foi muito cogitada, também perdeu força. Então ela deverá ficar com uma pasta da área social. Os ministérios não terão os mesmos nomes que tem hoje no governo Bolsonaro. E serão mais ministérios, alguns que estão como secretarias hoje voltarão a ganhar status de ministério e outros serão desmembrados. Fala-se num número entre 32 e 36 ministérios na esplanada do Lula. Então, a Simone Tebet passa a ser cotada para algum ministério da área social. Falava-se muito na educação, mas essa é uma pasta que pela qual o PT tem muito apreço e deverá ficar com o partido. Então, o nome da senadora Simone Tebet ganhou força para a área da cidadania, o que hoje é chamado Ministério da Cidadania, né? Já foi desenvolvimento social no passado, hoje é cidadania, que cuida do Auxílio Brasil e futuramente vai voltar a se chamar Bolsa Família. Então pode ser, ela tem falado muito de fome, tem falado muito de segurança alimentar, é um tema que interessa a ela, primeira infância, etc. Então pode ser o destino da senadora Simone Tebet. O Aloysio Mercadante terá também assento no Ministério do Lula. Ele não foi ministro nos dois primeiros governos do Lula, só veio a ser ministro com a Dilma. Mas se aproximou do Lula. Os dois tinham uma relação meio de aproximação e afastamento ao longo da história do PT. O Mercadante chegou a ser vice do Lula na eleição de 98, mas nos governos dele não eram tão próximos. E agora ele ganhou muito relevo coordenando o programa de governo desta campanha. Deverá ter assento em alguma pasta. Fala-se dele para o Ministério das Relações Internacionais, Relações Exteriores, né? Ou para algum cargo no Palácio do Planalto. E a Gleisi deverá ir para o Planalto em algum dos cargos ali, posição que ela já ocupou no governo da Dilma, aliás. Na área econômica, Bocardi, Carol, esse quarteto que foi formado para a coordenação da transição na área econômica mostra a disputa que existe, espelha direitinho a disputa que existe hoje pelo Ministério da Fazenda. De um lado, os nomes do coração do Geraldo Alckmin, o Pércio Arida e o André Lara Rezende. Os dois têm origem liberal, mas hoje o Pércio ainda é um economista liberal e o André Lara Rezende caminhou para uma postulação, uma formulação mais social do que a sua antiga formação liberal. Mas os dois próximos ao Geraldo Alckmin. E do outro lado, dois petistas, né? Dois economistas muito ligados ao PT. O Nelson Barbosa, que foi ministro da Dilma em duas pastas, e o Guilherme Mello, que ganhou muito peso nesta campanha, na formulação do programa de governo e que é um dos principais defensores de que se acabe
com o teto de gastos. Então, essa dicotomia aí de quem vai dar a linha da área econômica está presente na transição. O Alckmin tentou mostrar isso como uma coisa positiva, dizendo que não vai haver um confronto entre ideias diferentes, mas sim uma complementação, que é necessário que as visões se complementem para que se chegue ao que vai ser a linha econômica do novo governo. Mas isso causa ruído, principalmente porque ele disse que o Guido Mantega também vai estar nessa equipe. Mantega foi o ministro da Fazenda da maior parte do governo Dilma e é um nome que causa uma certa urticária no mercado financeiro e no setor empresarial. Então, muito ruído nessa área econômica e fica difícil vislumbrar quem vai ser o ministro quando você coloca dentro da mesma sala economistas com visões tão diferentes do que deve ser a diretriz econômica. Você falou em quantos ministérios mesmo, possivelmente? Olha, um mínimo de 32, mas já tem gente falando que vão ser necessários 36 ministérios. Então, porque aqui ligeiramente maior do que o que a gente tem hoje. Nesse documento que foi assinado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, né, falando do gabinete de transição e nomeando as pessoas, você falou de economia e falou de assistência social, né? E aí tem aqui, dos grupos técnicos, eu estava contando, são 31. E os 31, nomes desses grupos desses grupos são muito parecidos são idênticos aos ministérios. Sabemos que não é a mesma coisa, mas são ministérios, inclusive fazendo parte aí da época do governo Lula, como Ministério do Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Regional. Está contemplado aqui também um grupo de trabalho com o nome de povos originários. Então, assim, eu não consigo aqui enxergar nessa lista o que mais poderia ser para chegar a 36. Estou falando isso porque é muito ministério, hein? Mesmo 31 é muito, hein? Mas tem. Pelo seguinte, eu te explico. Por exemplo, economia, né? Tá tudo num guarda-chuva só. Mas deverão ser pelo menos 3 ministérios, podendo chegar a 4. Porque vai ser desmembrado o Ministério da Economia em Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e talvez Ministério do Trabalho. Então, só aí você já amplia. Não, mas tem trabalho, tem planejamento a mais, tem vários aqui. Bom, depois, enfim, é só uma curiosidade que me ocorreu isso aqui, talvez pudesse ser aqui um indicativo, também, né? Um indicativo para que possa ser os na área ministérios. Política também, você tem Casa Civil, você tem Secretaria-Geral da Presidência, você tem Secretaria de Comunicação, você tem Secretaria de Governo. Além da Geral da Presidência, você tem governo, a Secretaria né? de Governo. Então, tem a possibilidade de você desmembrar algumas dessas áreas em mais de um ministério. E você veja, em cada um desses grupos, tem pelo menos 2 pessoas colocadas que almejam ser ministro. Então, é quase como se fosse uma semifinal. A transição está sendo feita como uma semifinal para você ver quem se sai mais destacado ali em cada um desses grupos para virar ministro. Só que tem uma concorrência clara. Por exemplo, na área social, a Simone Tebet vai ser a coordenadora, mas tem lá a Tereza Campelo, que é uma petista com muita tradição na área social, foi ministra da Dilma. Como é que essas visões vão se compatibilizar ou se chocar dentro da transição, né? Então, esse é um viés que está em todos os grupos, uma ala mais petista e uma ala que está chegando agora, de quem apoiou o Lula no primeiro ou no segundo turno, ou de quem está sendo trazido pelo Geraldo Alckmin para integrar a transição. Essa vai ser uma dialética o tempo todo desses 50 dias até a posse e deverá ser importante para a gente entender que caminhos o Lula vai seguir para formar um ministério. Por exemplo, ele tem de contemplar o PSOL e a Rede. Mas dentro da Rede tem 2 ministeriáveis, a Marina Silva e o Randolfo Rodrigues. A Rede tem tamanho para ter 2 ministérios? Não tem tamanho para ter 2 ministérios. Tem 2 deputados federais só e é um partido que teve que se federar com o PSOL para ter existência. E o PSOL também tem expectativa de ter ministério. O Boulos vai deixar a sua cadeira na Câmara? Difícil, ele foi muito votado, ele depende daquela tribuna da Câmara para se projetar para a Prefeitura de São Paulo daqui a 2 anos. Então, poderá ser o Juliano Medeiros, que é o presidente do PSOL e que também vai estar na transição. Tem muita coisa para a gente observar, mas o fato é que está faltando primeiro escalão para tanta gente que tem a pretensão de ser ministro.
E o Lula está chegando hoje a Brasília, amanhã deve ter reuniões importantes, né? Com Arthur Lira, presidente da Câmara, com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com ministros do Supremo. Acho que agora a gente vai começar a ver que tom ele vai imprimir nessa transição, né? É isso, Carol. Nessas primeiras reuniões é muito importante o foco no orçamento secreto, que deverá ser tema das conversas dele com os ministros do Supremo, porque essa definição é importante para a gente saber o que vem por aí, em termos de relação entre o Congresso e o Executivo, e já conversas sobre a eleição da mesa, porque isso também vai mostrar se o Lula vai ter mais facilidade ou mais dificuldade para tramitar as suas medidas, se ele deixar uma brecha para apoiar o Arthur Lira, como estão dizendo inclusive alguns petistas já, o ex-prefeito de São Bernardo, o ex-ministro Luiz Marinho, diz que não seria impossível o Lula apoiar o Arthur Lira. O Zeca Dirceu foi outro que deu a entender que pode haver algum tipo de composição. Isso facilitaria a tramitação da PEC da transição, que deverá ser também um tema importante dessas conversas de amanhã. Uma PEC que pode ter variados tamanhos em termos de dinheiro e um escopo mais detalhado ou mais simplificado, como assim entenderem essas autoridades que vão discutir, quanto à facilidade de tramitação. Uma PEC mais detalhada traria tudo o que você precisa excetuar do teto de gastos. Qual o problema disso? Quando você começa a detalhar demais e a pôr muita coisa, também cria a possibilidade de deputados e senadores ampliarem e botarem mais gasto lá dentro. Quando você faz uma coisa mais simplificada e mais focalizada, que é a outra opção, você acaba com essa possibilidade de muitas emendas. Então, qual seria essa opção? Você só faz uma PEC dizendo que tudo que é referente à transferência de recursos está fora do teto, está sendo excetuado excepcionalmente do teto até que o futuro governo decida qual vai ser a sua âncora fiscal. E aí, com isso, sairia o dinheiro que já está destinado no orçamento para o Auxílio Brasil de 400 e o que você precisaria a mais para pagar os 600, mais 150 para cada família com criança até 6 anos. Então, são dois modelos que vão ser discutidos nessas reuniões. O Alckmin deverá participar também, juntamente com o Lula, assim como o Wellington Dias, que está coordenando essa parte de discussão orçamentária, o relator do orçamento e os presidentes das duas casas separadamente. Então, vai ser um dia importante essa quarta-feira, até porque a chegada do Lula a Brasília deve acabar de vez com toda a boataria que insiste em circular a respeito de que ele estaria internado, teria passado mal, etc, etc. Então, ele chega a Brasília e aí vai voltar a dar declarações, a circular e a fazer essas reuniões. Bom, antes de ir para o próximo assunto, só para constar, porque tem algumas pessoas que escrevem aqui, acho que com razão, esse número de... Falando, né? O pessoal faz comparação, né? Sobre o número de ministérios, se fosse do atual governo, agora o próximo, tanto que vem. Realmente é um número impressionante de ministérios aí que sendo falado, e a história do Brasil prova que quanto mais ministério não significa na mesma proporção eficiência de cada área para o bem da população, né? Sem querer rimar, já rimando aqui. É muito triste isso. Concordo, mas volta de uma confiança tendência agora, que mas é muito triste isso. Não, a tendência é aumentar, e ele já disse que aumentaria e que recriaria vários ministérios que foram extintos. Como ele disse que criou o Ministério dos Povos Originários, por exemplo, o movimento negro já está cobrando que haja um ministério para a igualdade racial voltado para a população negra. Então, quando você cria uma demanda, imediatamente vem uma outra pedindo equidade. Então, a cultura vai voltar a ser ministério. Muitas coisas que foram reduzidas ou transformadas em secretarias, ele anunciou que vai voltar a que tenham status de ministério. Então, o nosso ouvinte pode ter expectativa de uma esplanada mais gorda. Concordo com você, não necessariamente isso se traduz em eficiência, mas também não é uma novidade. Foi dito na campanha pelo Lula que ele voltaria com ministérios que foram extintos. Já foi mais do que isso, né? No governo Dilma, eu acho que eram 40, acho que chegou a 40 no número de ministérios, eu não tenho aqui de cabeça.
esse dado, mas já teve uma miríade aí de pastas. Eu acho que um governo mais eficiente concentra alguns assuntos em pastas, mas uma pasta gigante como a da economia, por exemplo, se mostrou ineficiente em alguns momentos. Eu acho que tudo é uma questão de dosar e ver exatamente a estrutura que você precisa ter, né? Para isso seria mais indicado uma reforma administrativa que olhasse não só os ministérios, mas toda a estrutura do governo e equalizasse esse tamanho. Para não ter problema que já tivemos com tanto ministério, é bom que esse grupo de trabalho, de repente, vire um ministério bem efetivo. Se chama Transparência, Integridade e Controle. Vera, vamos lá para o próximo assunto, então, que é essa história aí, todo mundo discutindo hoje. Amanhã as Forças Armadas entregam um relatório sobre as eleições e também Bolsonaro postando uma foto aqui, outra ali, enigmática, tal. Tudo isso faz parte dessa tentativa de manter essa bola quicando, né, Bocardi? As pessoas mobilizadas e na rua. O presidente está sumido, não tem trabalhado, não tem tido expediente praticamente desde a eleição. Ele foi lá no dia seguinte da eleição, se reuniu com alguns ministros, aí no dia seguinte fez aquele pronunciamento curtíssimo no próprio Palácio da Alvorada, portanto na residência oficial, e depois deu uma passada no Palácio, deu aquele aperto de mão no Alckmin e, que se saiba, é isso. Ele tem ficado recolhido no Alvorada, o que tem dado margem a todo tipo de especulação, inclusive especulações de fake news a respeito da vida pessoal dele, do primeiro casal, etc., que são igualmente lamentáveis, né? As fake news contra o presidente são tão lamentáveis quanto essas que tentam manter o ambiente tensionado e polarizado. Mas hoje ele fez uma postagem depois de muito tempo, uma no Instagram e uma no Twitter, as duas com fotos diferentes, mas fotos com tom ali meio épico, dele liderando, dele à frente de apoiadores com camisetas do Brasil e seus ministros, etc. Não fica claro porque não tem nenhum texto que ele está querendo dizer com isso. E aí isso suscita todo tipo de teoria da conspiração. Assim como o fato do Ministério da Defesa ter feito um post anunciando para dali a 2 dias a divulgação finalmente do seu relatório a respeito das urnas, também parece uma coisa esquisita. Você pega e divulga o relatório. E já deveria ter divulgado, já teve tempo de sobra para divulgar esse relatório. Tanto que o Tribunal de Contas da União divulgou o seu, já tinha divulgado do primeiro turno, divulgou agora do segundo, de novo constatando que não houve nenhuma irregularidade nas mais de 600 urnas que foram checadas, que tiveram os boletins de urnas checados, portanto, transcorreu perfeitamente em normalidade a eleição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um longo fio no Twitter, em que ele faz referência a esse relatório do TCU, faz referência a todo o histórico de sucesso de 26 anos da urna eletrônica, 19 eleições com esse sistema sem nenhum problema, já também fazendo uma vacina a isso que virá amanhã. Há muita especulação a respeito do que vai ser divulgado, mas minha aposta é que a montanha vai parir um rato e que ainda que deixe alguma brecha para dizer, olha, isso não foi possível averiguar, isso não foi possível averiguar, o que eu tenho de informação, tanto do lado do TSE, quanto do TCU, quanto de alguns militares, é que eles não vão colocar a mão nessa cumbuca para dizer que houve fraude aqui e ali, sendo que não tem nada que corrobore isso. Então, vamos ver o que vai vir amanhã. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também foi um que acabou dando declarações dúbias a partir do que acontecer, desse anúncio de que as Forças Armadas vão soltar uma nota amanhã, porque vamos esperar a nota das Forças Armadas. E aí o repórter acertadamente perguntou, mas então o senhor está admitindo que pode ser questionada a eleição dos deputados e dos senadores do PL, porque fez as maiores bancadas, né? Nas duas casas. Aí ele, não, isso aí valeu. Então é ridículo, entendeu? É ridículo, porque todo mundo que está agora se arvorando em fiscal de urna foi eleito por essa urna. Deputados, senadores, presidentes de partidos viram suas bancadas engordarem pela mesma urna, os governadores bolsonaristas eleitos não vão querer entrar nessa confusão. Então, amanhã acho que deve ser meio anticlimático o anúncio desse relatório, Carol. Mas é de muita
De muita inocência, né? Para não usar outro termo, você criar uma expectativa tão grande para nada. A gente está falando de instituições das Forças Armadas brasileiras, né? É algo meio... Sei lá, deixa pra lá, vai. Bom, não tem gente falando que os Estados Unidos influenciaram na eleição. Agora, a Bia Kicis, deputada federal reeleita, postando nas contas dela nas redes sociais que estão criando uma nova onda de Covid falsa para tirar os patriotas das ruas. Então, a temporada de alucinação tá correndo solta aí, tá liberada geral. Quer dizer, a não ser quando o Xandão não gosta e o ministro Alexandre de Moraes manda tirar do ar. Mas fora isso, as pessoas estão com as suas alucinações a todo vapor aí nas redes, nas ruas e tudo mais. E isso corrobora e faz com que esse clima fique assim por mais alguns dias, né? É do interesse do governo que fique desse jeito mesmo, né? É proposital manter esse clima aí de mobilização. Bom, já estamos assistindo isso nos últimos anos, né? Não tem novidade nenhuma. Agora, Vera... Desculpa, Carol, deixa eu só voltar um pouquinho, que eu não acabei não falando, mas no posicionamento do Valdemar, me chamou um pouco a atenção ele todo comprado em ações do bolsonarismo. Eu achava que ele fosse deixar mais uma no cravo e uma na ferradura, podendo aderir ao governo Lula, mas as primeiras declarações dele foi fechado com o Bolsonaro, ainda impressionado com o tamanho que o bolsonarismo adquiriu e que fez com que o PL crescesse tanto. Disse que o Bolsonaro vai ter o salário que ele precisar, a estrutura que ele precisar, numa sala contígua dele, Valdemar, e que vão ser oposição ao governo. Então, por enquanto, o PL na oposição. Ele também deixou a porta aberta para deputados que queiram sair do partido para integrar o governo, mas deu a entender que quem ficar no PL vai ser oposição e deixou claro que pode apoiar o Arthur Lira à sua reeleição, desde que o PP apoie um candidato do PL no Senado. Então, eles estão, pelo menos por enquanto, levando a sério essa ideia de disputar com o Rodrigo Pacheco no Senado. E aí, resta saber quem seria o nome que eles levariam, né? E não, disse que o Bolsonaro vai ser o candidato à presidência em 2026, né? Falou com certeza, cravou isso. A conferir, é muito né? difícil de cravar, porque ele nunca permaneceu no mesmo partido de uma eleição para outra, né? Então, ele está tendo muita fé. Como eu disse, eu não esperava que ele fosse ser tão assertivo assim. Mas, quanto ao resultado da urna, ele ficou ali no meio do caminho. Vamos ver como vai evoluir isso. E, enquanto isso, Eduardo e Flávio Bolsonaro tirando cidadania italiana, Vera. O pai já tem, né? Eles foram acelerar um pedido que eles já fizeram para ter cidadania italiana. Foram os dois essa manhã à embaixada, foi publicado pelo Rodrigo Rangel no Metrópolis e aí causou também todo tipo de especulação. O Flávio rechaçou logo de cara, disse que é ridículo pensar em qualquer coisa, uma vez que ele é senador da República, tem mais 4 anos de mandato e o irmão é deputado. Mas é isso, no momento em que está tudo inflamado e tudo polarizado, isso já virou meme, já virou todo tipo de especulação, né, Carol? O pessoal tem passaporte diplomático, é isso? Não sei se agora, todo né? deputado e senador tem, não sei como mas funciona. Filho de presidente, né? Bom. Geralmente tem, mas aí é cidadania, é outro patamar, né? Daí tem Agora tem que ver se eles vão conseguir acelerar, porque quem tenta pelas vias oficiais, cidadania italiana é um perrengue. Às vezes demora 10, 12 anos, é muito difícil conseguir daqui do Brasil. As pessoas que eu conheço que tentaram, foi um calvário, viu? A gente não sabe há quanto tempo eles ingressaram com o pedido, né? Mas eles comparecerem à embaixada, indo os dois juntos, com segurança e tudo mais, nesse dia, no momento em que o pai ainda está sumido, ainda está para sair o resultado dessa nota das Forças Armadas, foi mais um tempero aí no caldeirão das teorias conspiratórias. A direita italiana. A música é isso? A música é italiana, né? Em homenagem a esse fato pitoresco do dia. Vamos de canzonetta italiana. Tutti i colori dell'arcobaleno fanno trovare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amore.
Ciao, ciao, bambina. Un bacio ancora e poi per sempre ti perderò. Arrivederci, viva a voz, Vera Magalhães. Arrivederci, Roma. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite. gente. Até Boa amanhã. noite. Boa noite. Buonasera. Deu até vontade de comer uma massa agora, hein? Tomar um vinho.